A Mostra de Ciência e Tecnologia no Shopping São Carlos, no Iguatemi, é algo surpreendente. Todo ano vem com novidades, tecnologias de altíssimo nível, vem aqui mostrando ao público tudo aquilo de novo que existe em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Ao meu lado está o gerente de marketing do shopping, ele explica muito bem como tudo isso acontece. Rafa, conta pra gente o que o shopping se envolvendo há tantos anos em parceria com a Universidade de São Paulo nessa experiência fantástica de levar ciência, tecnologia e educação para toda a comunidade em geral. Perfeito, Kleber. Primeiro, satisfação estar falando para vocês. Eu acho, apesar de ter chegado recentemente em São Carlos, estou aqui há cerca de 6 ou 7 meses, mas obviamente assumindo a função, dando continuidade à história. Já são 10 ou 11 anos da Mostra Semóptica aqui no Shopping Iguatemi. E eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a cidade. Então, enquanto shopping, nós ficamos muito felizes em poder nos envolver, porque São Carlos, além de ser uma cidade tecnológica, também é uma cidade universitária. Então o fato de a gente estar em contato, conversando constantemente, tanto com o USP, quanto com os alunos, quanto com essa parte de tecnologia que eu falo, eu particularmente sou um fascinado por tecnologia, é que a gente encontra muita coisa, então para nós é muito gratificante, ficamos de fato muito felizes em poder participar, em poder contribuir com a Mostra Semóptica. O grupo, no caso o grupo que compõe o conglomerado Iguatemi, eles estão preocupados em levar ciência, tecnologia e principalmente educação para os usuários do shopping. E tudo isso faz parte da filosofia da empresa? Perfeito. Em tese, um shopping center ele tem alguns pilares que o alicerçam, que vem desde a moda ao entretenimento, mas de fato cada vez mais a educação. Então, através de determinados projetos, a gente procura buscar sempre trazer para o nosso público, para o frequentador de shopping, mas de uma forma diferente também, conceitos de educação, sejam da parte de tecnologia, conceitos diferentes, como de conceitos socioambientais, conceitos sociais, através de peças teatrais infantis voltadas para as crianças, que transmite para essa criança de uma forma lúdica, em forma de brincadeira, conceitos que nós sabemos que são fundamentais aí para a vida de forma geral. Então, assim, mais uma vez a gente fica feliz, de fato essa é uma filosofia do grupo, estar envolvido com a cidade, estar envolvido com a comunidade, trazendo coisa diferente, trazendo inovação, trazendo entretenimento, diversão. Eu acho que essa é a linha do Shopping Center, a gente procura fazer o nosso papel da melhor forma possível. O Ludo Educativo vem para inovar. Você que pensa em prestar o vestibular e tem várias matérias para você aprender. Não é possível, a gente só tem um caminho, a educação através de um jogo interativo, um jogo que está à sua disposição no meio mais fácil de acesso hoje, a internet. O Ludo Educativo vem aqui para a Semana de Ótica, na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping São Carlos, mostrar como isso acontece. Conta pra gente, como que nasceu o Ludo, quais são os conceitos que estão dentro dele? Bom, o Ludo Educativo, a ideia inicial partiu de um jogo em plataforma feito pelo Manuel Guerreiro, que fazia iniciação científica no CNDMC lá da Federal. E essa ideia foi se expandindo. No começo era só com a parte de química, depois o professor, diretor lá do CNDMC, o professor Elcio, ele decidiu que queria expandir isso daí, que achou que havia muita interatividade. Então a gente começou a fazer isso tanto para a parte de web, né, e diversificou várias matérias. Hoje a gente já tem química, física, biologia, matemática e implementamos recentemente história e geografia. Que maravilha, agora o Ludo tem uma equipe, a equipe é assim, olha, bastante envolvida com esse projeto. Conta pra gente como que aconteceu, é um jogo online gratuito que educa? Ele é um jogo online gratuito, ele foi feito visando o ensino pré-vestibular. O usuário ele pode entrar, jogar, se cadastra pelo e-mail lá, joga e adquire pontos. Com isso ele concorre a viagem, prêmio, entre outros. Para quem estuda para o vestibular, essa é a melhor forma? Estudar e jogar, será que uma coisa completa a outra? Com certeza, né? Geralmente agora o povo está usando a internet para jogos não com fins educativos, mas para passar o tempo, diversão. E foi bacana essa ideia de linkar o jogo com o aprendizado. É uma forma de levar a pessoa a aprender, mesmo que ela não saiba que ela esteja aprendendo.
Se jogar, você entende que aprende. De que forma? O que tem no Ludo que faz a pessoa fixar a matéria? Bom, se você errar a pergunta, ele volta e te explica o que errou. E é um jeito fácil também de você prestar mais atenção, um jeito divertido de você prestar atenção. Repetindo, inovando, para dentro, para a web, para a internet. Ludo Educativo está aqui, olha. A gente vai mostrar para vocês como tudo isso funciona. Bom, é muito simples. O pessoal que quer acessar o jogo, né? Vocês vão ver que ele vai ter aqui a partir do e-mail. Então é só ele colocar o e-mail dele e escolher uma das matérias que ele quer jogar. Caso o e-mail dele não esteja cadastrado ainda, ele vai ter que preencher um pequeno formulário só indicando a escola que ele estuda e o local, a região que ele está acessando. Depois disso, ele vai conseguir acessar o jogo, né? Então o jogo tem mais ou menos essa estrutura aqui, que basicamente é um tabuleiro, um dado, né? E toda vez que ele cair em cima de uma questão dessa em amarelo, vai aparecer uma pergunta para ele responder. Quando ele acerta essa pergunta vai te proporcionar 5 pontos. Então ele vai pontuando a cada pergunta que ele acerta. Ao final do tabuleiro, ele vai chegar, no caso aqui um exemplo da pergunta, né, como ele vai acessar, e no final do tabuleiro ele tem um acesso de ranking. Então esse ranking aqui ele vai mostrar quais as pontuações do pessoal. Então o pessoal joga várias vezes, aqui tem exemplo de pessoal jogou 110 vezes. Para quê? Para aprender, estimular, arrecadar pontos e depois concorrer a prêmios, que é o que a gente divulga, que a gente incentiva para o pessoal acessar. Um acesso fácil, rápido, em que aqui, olha, em parceria com várias instituições de ensino, também está esse jogo. São uma amostra interessante de ciência que traz o Ludo de uma forma bastante educativa. Daí vem o nome dele. Sabe como se faz para acessar? Eu vou te ensinar agora. Anota aí. Anote e acesse. Jogue e melhor. Aprenda e passa no vestibular. Vamos lá, qual que é o meio de acessar o Ludo? Para acessar o Ludo, basta você entrar no site, digita lá no seu browser www.ludoeducativo.com.br, cadastrar o seu e-mail para que você possa receber prêmios e basta. E na Mostra de Ciências não tem como não ter um personagem característico que está sempre aqui, mostrando a ciência na prática, de uma forma bastante diferente. Mostrando que cada conceito de cada matéria aqui está presente. A pessoa aprende fazendo, aprende vivenciando, aprende brincando. Bretas, de que forma você trabalha esses conceitos de ciências, principalmente aqui, aplicando e demonstrando? A todo ano eu procuro trazer algumas coisas que são fáceis do público compreender, né? Esse ano eu trouxe algumas coisas de eletromagnetismo, né? Uma parte de freio magnético, a parte de levitação magnética. Aqui também tem uma parte de tensão superficial que tem a ver com o sabonete, né? Porque o pessoal toma banho. Então aqui eu vou colocar alfinetes com detergente, uma gotinha de detergente com alfinete aqui. O que vai acontecer, isso aí vai ser muito curioso para eles entenderem o porquê da tensão superficial, que é um assunto que está no cotidiano, né? Então vai tomar banho porque você usa sabonete para tomar banho, então tem a ver com isso. Aqui tem uma parte de ondas que eu vou mostrar também, estou começando a acabar de terminar aqui. E na parte de termodinâmica, né, vai ter ali o nitrogênio líquido com bexiga, com os famosos salgadinhos que a pessoa vira um dragão. E também eu coloquei na parte de fluidos, né, uma turbina que vai ter uma levitação ali, ó. Eu vou mostrar uma levitação, só que usando princípios de fluidos, né? E aí tem a ver com aquela bola que fica aí suspensa, aí, flutuando. Todo ano é curioso, mas agora eu tenho uma aplicação ali, né? Então eu vou incrementar um pouco mais. Todo ano, né, a Semótica traz para o público, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, alguma coisa que dentro da academia, né, fica guardada. Eu acho que tem que abrir a academia mesmo, tem que mostrar pelo menos, né, a parte lúdica que atrai os estudantes para vir estudar para o mundo afora aqui, né, para as profissões que eles vão se interessar aí.
Instrumentos esses que chegam ao limite, muito mais do que o limite. Entrar e entender o interior de certos objetos. Olha que interessante, nesse momento, para, lógico, demonstrar, a gente está analisando um pimentão. Nós estamos colocando uma sonda e procurando dentro do pimentão, através de imagens de alta resolução, uma moeda. E ele encontrou a moeda assim, olha lá, dentro de um pimentão. O que significa isso? O porquê se usar conceitos desse para fazer ciência e criar novas tecnologias? O pessoal sabe bem. Me explica uma coisa, o que vem a ser esse instrumento e qual a aplicação dele no nosso dia a dia? Esse instrumento aqui é um instrumento cirúrgico, tá? Ele é usado para fazer artroscopia, aquela cirurgia no joelho que os jogadores de futebol muitas vezes têm, né? Rompe ligamento. Então o que ele faz? A gente está simulando aqui o interior do joelho do ser humano. Então a gente mostra a dificuldade que é o médico poder pegar, fazer essa cirurgia. É bem complicado. Então a gente quer mostrar aqui quanto é complicado fazer uma cirurgia. Nós vamos falar de uma coisa interessante, um laser cirúrgico. Hoje em dia, muito usual, preciso, fundamental. Mas para isso, eu vou tirar meu óculos. É preciso segurança. É assim mesmo, olha, com um óculos diferente. O meu eu tirei, esse eu coloquei para que eu tenha segurança no que está sendo ministrado. Percebam aqui, a maçã, uma maçã comum. Essa pontinha vermelhinha que queima a maçã é um laser cirúrgico. Mas como se usa uma tecnologia desta natureza com tanta precisão? Lógico, a ciência das cartas ensina o que a saúde pode fazer. Ou melhor, novas cirurgias, novas aplicações, algo surpreendente. A gente vai conversar um pouquinho e entender um pouquinho melhor. O que vem a ser um laser cirúrgico e qual a vantagem do equipamento dessa natureza? Ok, vamos fazer assim, qual é a diferença de um laser cirúrgico para um bisturi eletrônico ou um bisturi normal? Com a vantagem de você usar o laser, você não tem sangue, ou seja, na hora que você vai fazer a cirurgia, você já coagula, você não tem sangramento, ou seja, a sua cirurgia é uma cirurgia limpa. E também o mais importante falar que o seu pós-operatório também é infinitamente melhor, tá? E você tem uma precisão enorme, aqui a gente está usando um cordão de fibra ótica, você tem um feixe guia, que é uma luz guia, tá? Que ajuda você saber aonde você está cortando, o que você está cortando, tá? Então a ideia é, no futuro, usar o laser para qualquer tipo de cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia, como ele disse, mas olha só, uma luzinha tão pequena na ponta de uma fibra ótica que dá uma precisão incrível, que facilita bastante a mão de um cirurgião. Mas olha só o tamanho disso tudo. É lógico, aqui está o laser e aqui está a fonte. Ele vai nos explicar certinho o que vem a ser a fonte e como você pode administrar esses botãozinhos aqui. Cada um deles tem uma função diferente. Exato, o aparelho tem uma função legal que é o seguinte, se você não quiser se aprofundar nos protocolos, no manuseio do setup do aparelho, ele tem um modo assistido em que ele te dá todo o tratamento pré-definido. Ou seja, você entra lá, você quer fazer um freio lingual, você seleciona, ele já te configura o aparelho prontinho, você simplesmente aperta o pedal, já está fazendo o procedimento. Quer dizer, facilitar a vida do profissional, né? Essa é a ideia, né? O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Materiais e Nanotecnologia e também o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, coordenado pelo professor Elson Longo, promove e participa da Feira Semótica, a Mostra de Ciência no Shopping Iguatemi de São Carlos. Uma participação que traz inovação, o ludo educativo e tantas outras inovações que aqui estão presentes. Professor Elson, o que o professor traz para essa feira de Ciência e Tecnologia do Shopping? Nós trouxemos um ludo educativo, como você bem colocou, que hoje já existe 247 mil acessos ao ludo educativo, em que
aluno que vai prestar o vestibular, o que está ali no colegial, está na reta final, tem as condições de fazer um vestibular online. Nós trouxemos também materiais cerâmicos que estão expostos ali, inclusive a parte de cerâmica artística também, que estão expostos alguns quadros. O professor Elson Longo trabalha com a sua equipe alguns conceitos importantes, inclusive na área de materiais cerâmicos, na cidade de Pedreira, em outros lugares, com participação diretas em congressos nacionais e internacionais. O professor Elson também está trabalhando outras vertentes da área de difusão científica, vai até o primário, chegando até o nível superior. Professor, a difusão científica feita pelos dois núcleos, ou melhor, 2 centros e um Instituto Nacional, que o professor coordena, ela tem aquela proposta de sair do ensino fundamental e chegar até na pós-graduação. Essa proposta de difusão científica, ela pode ser comparada aos bons países que também desenvolvem, ou melhor, aplicam a difusão científica? Ô Kleber, um ponto importante é que hoje em dia existem muitos jogos, mas esses jogos não são educativos. Então, e porque as crianças estão muito tempo no computador, utilizando o computador de forma irregular, isto é, sem aprender nada, perdendo seu tempo. O objetivo nosso é formar vários jogos em que nós temos aí a internet, o pessoal navegando o tempo todo. Vamos navegar com ciência, vamos aprender ciências, vamos mudar atitudes dos jovens. Agora, essa história de se levar ciência às comunidades mais longínquas desse planeta, por exemplo, através da internet, ou mesmo através da TV, como o professor faz, ou mesmo através das ondas dos rádios, também é algo que acaba chegando a ciência até as famílias, até os lares, nas mais diferentes classes sociais. Isso também faz parte da difusão? Exatamente, isso é um ponto extremamente importante, porque há 10 anos atrás não se fazia absolutamente nada em difusão. O professor Baiato foi um pioneiro em fazer difusão, mostrando que nós temos que ir à escola, porque raramente vai à escola, à universidade, é trazer a escola para a universidade, e desta forma a criança vindo à universidade, aprendendo uma coisa, ela vai discutir no seu lar, e é um modo diferente de nós fazermos a difusão. Aprende a criança, aprende o pai, aprende a família, e nós podemos mudar o nível científico do nosso país. Que interessante, agregando toda a família, agregando o jovem, a família, a comunidade, o universo científico, e isso sim é de forma globalizada fazer difusão científica. Assim nós se surpreendemos com uma feira como essa aqui, olha. Se a gente pudesse dar uma olhadinha lá para trás, devagarinho, aos poucos, nós vamos verificar que a curiosidade de quem participa de uma feira dessa natureza extrapola a normalidade. É gente olhando, é gente observando, é gente perguntando, é gente tentando entender, e é gente jogando ludo educativo sem parar, aprendendo, reforçando conceitos, educando, aprimorando conhecimentos e fazendo e promovendo a famosa difusão científica. Professor Elson Longo, desta forma o professor consegue ajudar esse país a melhorar quando a palavra é educação. Exatamente, Kleber. Desta forma nós podemos mudar conceitos, mudar atitudes e ser um sistema mais dinâmico em termos de ciência. Porque não é somente indo à escola que se aprende. Nós devemos ter um sistema que a pessoa aprenda todo dia. Aprenda não só a parte científica, mude de atitude, pense de forma diferente, para que nós tenhamos um progresso mais rápido no nosso país.
Numa placa dessa, uma placa de energia solar, tem nanotecnologia sim. E eu preciso mostrar para vocês esses conceitos através do que o professor Elson Longo conhece muito bem. Ele vai nos explicar claramente onde está a nanotecnologia em uma placa solar. Esta que faz a captura da energia solar e transforma e acende a luz da sua casa. Professor, onde é que está a nanotecnologia num sistema deste? A nanotecnologia está aqui. Numa placa nós temos um filme. Esse filme é nanométrico. Sendo um filme nanométrico, nós temos a nanotecnologia. E como funciona? É uma placa de silício. O silício é um semicondutor, que significa semicondutor. Semicondutor é um material que ele tem defeitos, em que nós temos numa certa região elétrons, noutra região menos elétrons. Então, quando chega a luz, denominada fóton, ela une essa região que tem pouco elétron com a região que tem bastante elétron e aí produz aquilo que nós chamamos da corrente elétrica. E daí nós estamos produzindo elétrons e esses elétrons que são produzidos são captados e captando esses elétrons, nós podemos utilizá-los como energia elétrica. Professor, mas a nanotecnologia, ela apresenta propostas novas. Ela entra na área, ou melhor, já faz parte da tecnologia de novas, da inovação tecnológica, mas ela acaba produzindo ou trabalhando a aplicação de novos tipos de materiais, novos tipos de conceitos para poder ampliar, melhorar, a exemplo de uma placa desta de captação de energia solar. Então, essa placa de captação de energia solar, quando nós não tínhamos os microscópios eletrônicos de varredura, nós não podíamos ver a densidade de defeitos que tinha o material. Com isso, nós fazíamos o material e o material tinha um desempenho aquém ou muito superior àquilo que nós esperávamos. Nós não tínhamos reprodutividade. Com a nanotecnologia, nós podemos caracterizar bem o material e fazer materiais que captam o máximo possível de fótons e os transforma em elétrons. Com isso, a gente reduz o custo de por exemplo, de um sistema como esse e acaba criando uma inovação e tornando o país mais competitivo. Poderíamos afirmar isso, professor? Exatamente, porque hoje em dia a captação de fótons em termos de energia limpa é extremamente importante. Na Europa, principalmente na Alemanha, existem captadores desse tipo de fótons que está inclusive iluminando cidades. Então, com isso, é uma nova forma de obtenção de energia e, mais importante de tudo, é uma energia limpa. As máquinas trabalham sincronizadas num ritmo frenético, com uma precisão sem igual. A robótica veio e continua a fazer a diferença no nosso dia a dia. Numa montagem de um automóvel, ou mesmo aqui, em conceitos como esses estudados aqui dentro de um importante laboratório, o Laboratório de Desenvolvimento de Interface para a Teleoperação Robótica. A gente vai conhecer um pouquinho dessa dinâmica, desta proposta e desta ciência que vem aqui aprimorando, transformando o nosso dia a dia. Uma placa, uma mão eletrônica e tudo mais. Mas o pessoal que entende é que vai me explicar um pouquinho melhor. O que vem ser a robótica e de que forma ela começa a interagir no nosso dia a dia? Olha, a robótica ela tem um papel super importante hoje na indústria porque, além de tudo, ela aumenta a produtividade da indústria, ela gera menos erros de um produto para o outro. E, além de tudo, hoje com o mercado,
é importante você ter cada vez mais, o mercado pede cada vez mais produtos novos, produtos diferentes, produtos com a tecnologia mais avançada, e a robótica permite essa perfeição. Agora, à medida que vocês criaram esse sistema, é que a gente entende que a robótica vai se aperfeiçoando. De que forma a gente aperfeiçoa um sistema como esse aqui e de que forma a ciência trabalha esses conceitos de robótica? Esse robô em específico, ele foi desenvolvido em 1993. E ele não tem qualquer protocolo de comunicação com o computador, ou seja, o programador ele não consegue utilizar um computador para enviar informações ao robô. Então, antigamente, esse robô ele sempre era manipulado através desse touch pendant e na presença do robô, ou seja, o robô tinha que estar na presença de 10 metros no máximo do touch pendant, que é o tamanho máximo do cabo dele. Então, a nossa ideia foi deslocar esse touch pendant para possibilitar a teleoperação do robô. Nesse caso, a teleoperação é feita assim, ó. Esse banner retrata bem de que forma ela está sendo transformada. A proposta é inovadora. Com certeza, muita coisa vai mudar. Vai, com certeza, porque o pátio tecnológico brasileiro hoje, ele utiliza muito desses robôs, que são robôs da década de 90 e todos eles não possuem protocolo de comunicação com o computador, o que dificulta muito para o engenheiro que precisar de poder mudar alguma propriedade do robô, ele sempre tem que ir na planta fazer essa modificação. Com a nossa tecnologia, o engenheiro pode manipular esse robô através da própria casa dele, desde que ele tenha uma conexão muito boa com a internet. E essa é a nossa proposta. A tecnologia ajuda você a jogar ping-pong. Imagina só, de maneira eletrônica, a bolinha é lançada e você passa, olha, a ser um ótimo quem? Vamos perguntar para ele, vai. O que vem a ser essa tecnologia que você aponta para a gente? A bolinha é posta aqui, né? Ela é para cá. Vamos chegar aqui mais próximo? Ela é colocada aqui dentro, ó. Você coloca a bolinha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Olha aqui, ó. A bolinha vai ser posta aqui, ó. 1, 2 e vai embora. Olha lá, lançou. Quer ver? Espera aí. Ele vai tentar, olha lá. A bolinha vai ser lançada. Lançou. Agora me fala uma coisa, essa máquina ela é composta do quê? Aqui tem, na verdade, são 3, 4, 5, várias partes que eu acho que você sabe explicar. Sim. Isso aqui, no caso, é a fonte da máquina. O intuito é alimentar a máquina, que no caso é um sistema de reposição. Era um sistema automático, porém ocorreu alguns problemas no motor, aí estamos tendo que repor com a mão. Coloca a bolinha e lança. A relação de velocidade lança a bolinha, relação de velocidade desses dois discos. Interessantíssimo. Por que vocês pensaram nisso? Eu jogo o ping-pong geralmente com uma raquete como essa aqui. Fico lá e ele aqui. Mas quando a disputa é com uma máquina, parece um pouco mais difícil. Você já ganhou dessa máquina? Fala a verdade. É impossível um homem competir com uma máquina, né? Porque o homem erra, uma máquina não. Porém, essa máquina foi feita com o intuito para treinar o homem, para substituir um treinador e livrar ele do desgaste físico. Porque o desgaste físico no tênis de mesa que impossibilita o aperfeiçoamento de técnicas. Imagine se o semáforo lá de perto da tua casa fosse inteligente. Mas inteligente de que forma? Um acende, outro apaga, vermelho, verde, amarelo, cuidado. Aqui tem um protótipo interessante. Um carro vem, outro vem. Aqui é um cruzamento bem retratado através dessa maquete. São luzinhas, olha só. Que lógico, aqui demonstrando através do LED a forma como seria esse sistema. Um sistema inteligente, que eu gostaria muito de saber como ele funciona. Você é capaz de me explicar um pouquinho? O que é um semáforo inteligente, hein? Ele é diferente dos comuns? A diferença dele está na praticidade de você não evitar o trânsito, entendeu? Ele funciona durante o dia como um semáforo normal, pode ser programado para diminuir o trânsito no horário de rush, e à noite ele tem a facilidade de ficar inteligente, ele vai ficar aberto sempre para a via que tiver mais fluxo. Interessante, quer dizer, eu não preciso esperar, sendo que aqui na minha via está cheio de carro e lá não tem ninguém. Eu tenho que parar, esperar para um lado que não tem ninguém passando. Puxa vida, hein? Vou perder um pouco de tempo. Com esse semáforo isso não acontece, porque ele vai abrir, quem estiver esperando e não tiver trânsito na outra via, ele vai estar sempre aberto para você. Só vai fechar quando chegar alguém na outra via e pedir passagem. Eu acho que isso ajuda um pouquinho nessa história de congestionamento, né? E olhem, as cidades estão crescendo, isso está piorando a cada dia. Acho que isso é muito legal, hein? Na verdade, a gente ajuda numa coisa chamada engenharia de tráfego, não ajuda não?
Bastante. A Cidade da Tecnologia poderia ter isso, pelo menos nas principais avenidas, São Carlos. Você poderia chegar do bairro no centro em menos de 5 minutos com esses semáforos. Olha, reduziu o tempo de tráfego. Você sai do seu serviço e quer chegar logo em casa para tomar um banho e jantar. Olha só, esse é inteligente. Agora, deixa eu entender se essa tecnologia é cara, né? Ela é cara, é? Sairia em média para implantar o custo do equipamento que a gente implantou aqui seria uma faixa de uns R$40 por semáforo. Só isso? Exatamente, é só uma questão de ter parceria e o pessoal querer implantar, né? Ô, gente, por favor, você que me assiste, pede lá para quem instala semáforo colocar um semáforo inteligente. Aliás, eu preciso chegar logo em casa, né? Agora, me fala uma coisa, como chega até você? Você inventou, você criou, tenho certeza que está funcionando, porque nós estamos enxergando tudo isso acontecer. Ele dá muita manutenção? Alguém vai perguntar, tecnologia às vezes quebra. Ele tem a manutenção menos que um semáforo comum. Um técnico poderia tomar conta da cidade inteira. Menos gente tomando conta de semáforo? Com esse sistema aqui, sim. E olha só, tão simples. Vamos visualizar aqui, ó. Se a gente ver, é uma plaquinha, ou melhor, uma plaquinha inteligente. Ele vai nos explicar como ela funciona e como ela foi feita. Por enquanto, isso aqui está só no pronto board, é uma placa de teste. A gente só colocou os equipamentos, os componentes, e aqui é a demonstração. Tenho 2 sensores infravermelho que seriam instalados 100 metros antes do semáforo numa via. É o mesmo sensor que você usa para o radar, aquele de pressão colocado no solo. 100 metros antes. Essa distância ela é de acordo com a velocidade da via. Então, se for 100 km, 90, 70, você aumenta ou diminui a distância. Para que quando você chegue no semáforo, ele já esteja aberto para você. Você não precisa reduzir a velocidade. Se não tiver ninguém na outra via, à noite ele vai ficar assim, como vocês podem ver. Ele fica travado num sentido e aberto para o outro, que é a via que tem mais movimento. Quando um carro se aproxima no outro sentido, o sensor vai captar ele vai abrir para aquele carro passar e vai ficar travado no sentido daquele carro, para todos que estiverem passando. Até que chegue um carro na outra via e peça passagem. Quando o outro carro chegar, o sensor abre para ele poder passar. E vai ficar aberto nessa via direto. Isso vai facilitar o trânsito numa emergência. De madrugada você não vai parar em farol, porque é muito perigoso, principalmente na Getúlio Vargas, aqui você não precisaria parar. Agora, me fala uma coisa. Alguém pode dizer, e se isso der crepe? Ou melhor, não funcionar direito? Pode causar um acidente ou ter uma margem de segurança? A segurança é 100%, ele só altera se tiver um carro pedindo passagem. Se os 2 carros chegam junto, ele vai funcionar como um semáforo normal. Qualquer problema no equipamento, ele funcionaria como um semáforo normal. Ele é um equipamento auxiliar ao semáforo. Ele muda a chave. Se der um problema, o semáforo ele vai funcionar normalmente como qualquer cruzamento durante o dia. Então não existe risco. Então por que não instalar? Agora causou-me uma curiosidade. Tenho certeza que é a sua também. Fala seu e-mail e seu telefone, né? É paperone@bol.com.br 16 3374 6510. A tecnologia não tem fronteiras, nem tampouco para quando a palavra é laser na área da saúde. Um tema bastante interessante que coloca o Brasil num pioneirismo sem fim. A luz aplicada em várias direções, ou melhor, em várias aplicações. O que eu tenho aqui são equipamentos de última geração e principalmente equipamentos voltados para a área da saúde. São pesquisas de altíssimo nível que colocam o Brasil na ponta do conhecimento, trabalhando conceitos, inclusive, de tratamento do câncer com PDT. E o laser na área da saúde tem esses conceitos esses que nós vamos entender melhor agora. As pesquisadoras sabem bem disso. Onde está o laser na área da saúde? Onde ele é aplicado e quais os experimentos que aqui estão demonstrados? O laser hoje na área da saúde, ele tem uma ampla aplicação, tanto na parte de medicina, quanto estética, odontológica. Então a gente usa diferentes tipos de laser para diferentes coisas. Então ele está ajudando a gente em várias áreas. Aqui a gente está simulando a pele e como o laser penetra na pele. Então com diferentes substâncias, a gente consegue mostrar o quanto penetra ou o quanto ela está espalhando na pele humana. Então qual é o melhor laser para a gente usar quando o tratamento ele tem que entrar na pele. Então esse é o experimento. Esse aqui a gente consegue diagnosticar
câncer de pele. Como que a gente faz isso? Então, a partir do fenômeno da fluorescência, que a gente dá uma energia para a molécula absorve e emite outra energia. Essa energia é chamada fluorescência. Tecidos normais têm uma fluorescência característica. Tecidos doentes têm outra fluorescência. Essa diferença de fluorescência permite a gente diagnosticar um tecido doente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma foto e aqui uma foto de fluorescência. Pode notar que tem uma parte mais escura aqui. Então, essa diferença de fluorescência fala que esse tecido é um tecido doente. Então, aqui a gente trouxe um esquema. Por exemplo, essa pessoa, ela é aparentemente normal e quando a gente coloca a fluorescência, a gente nota umas manchas. Essa mancha seria o tecido doente, mostrando essa diferença de tecido, de fluorescência. Aqui a gente tem um tratamento em PDT, que é usado no HPV. E como funciona o PDT? A gente coloca uma substância que é fotoativa, ou seja, ela é ativada com a presença de luz e essa ativação é tóxica para a célula. Então, no caso, a gente passa uma pomada na verruga do HPV, quando a gente ilumina, essa substância é ativada e a gente mata esse tecido doente, matando a célula. Aqui a gente tem um laser de CO2 que em baixa intensidade ele é usado no tratamento de varizes e em alta intensidade ele pode ser usado na cirúrgica. Então, em cortes cirúrgicos é esse laser que a gente é utilizado. Aqui a gente trouxe uma batata para mostrar o efeito do laser nela. Então, quando a gente coloca o laser na batata, a gente vê que queima a batata. Na laser terapia, a gente usa o laser justamente nesse alívio da dor. O que acontece? Uma célula, quando ela está em processo inflamatório, ela normalmente faz um caminho. Então, a mitocôndria produz o ATP, que vai produzir fatores que inativam esse processo da dor. Quando a gente ilumina com o laser, a gente ativa a mitocôndria e a mitocôndria intensifica esse processo por outra via. Então aqui ó, a gente tem outra via que vai dar no mesmo lugar. Então quando a gente coloca o laser, a gente ativa essa célula a intensificar o processo anti-inflamatório. Então aí ela acelera tanto a cicatrização, o alívio da dor e você faz a célula com o processo que ela naturalmente faz, você intensifica isso para ela aliviar a dor. Então aqui a gente tem a célula, aqui é um esqueminha, quando a gente ilumina, qual que está sendo ativada aqui? A gente vê que é a mitocôndria que está sendo ativada. Então aqui a gente mostra qual aqui está sendo ativada, que organela da célula, quando a gente coloca a dor que faz esse processo, a mitocôndria. Em uma maquininha que faz bolinha, sopra o sabão e sai bolinha, tem ciência. Mas aqui do lado dela, isso aqui é um ventilador. Imagine um ventilador sem hélices. Usando o princípio da aerodinâmica, você consegue ventilar. Isso que é interessante. Esse ventilador acabou ganhando um prêmio internacional, inclusive de designer. Isso é muito legal. Aqui na feira, na Mostra de Ciência, promovida pelo Grupo de Ótica da USP, tem tudo isso, demonstrando que ciência é algo muito interessante. Se olharmos para cima, nós vamos ver o espalhamento da luz laser. Olha que interessante, dedicada aos 50 anos da descoberta do laser, a gente traz assim efeitos mágicos para aqueles que visitam a Mostra de Ciência e Tecnologia, mostrando que o laser pode ser aplicado em várias áreas, inclusive nesta área em questão, uma área onde a diversão, o entretenimento, o lazer também é prestigiado. Tudo isso nos coloca dentro de uma feira diferente, uma mostra de ciência e tecnologia, onde não se tem limite. A ciência e tecnologia é algo assim, criando soluções para o nosso cotidiano. Imaginem assim, segurando 2 pezinhos e uma cadeira giratória como essa aqui, ó. É um zigue-zague sem fim. O que acontece nisso? Fechinho, os 2 pezinhos com as mãos fechadas, um efeito, com as mãos abertas, outro. Que princípio é esse da física, hein? Acho que eu tenho que perguntar para alguém que sabe mais que eu. Fala para mim, você monitorando tudo isso, o que acontece quando ele fecha e quando ele abre os braços? Quando ele está com os braços abertos, ele tem
um momento de inércia, que é um momento de inércia grande, porque ele está todo aberto, todo esticado. E ele tem uma velocidade angular bem pequena na hora que a gente está girando ele. Na hora que a gente fecha o braço, esse momento de inércia diminuiu. Então o que vai acontecer? Para se conservar, a velocidade angular dele tem que aumentar. Então ele vai girar mais rápido. É a mesma coisa que acontece com uma bailarina. A bailarina ela começa girando com os braços abertos e ela fecha. Aí ela gira mais rápido. Interessante, então vamos assistir tudo isso, vai? Fechar os braços e abrir os braços. Gira mais rápido, gira mais lento. Eu quero aprender tudo isso. Aliás, ele acabou de me explicar. Agora eu vou assistir essa história. Vamos lá? Vamos lá, aprendam vendo. Agora é a vez. Uma vez. Agora fecha uma vez. Fechar rápido, mais rápido. Abrir os braços, tudo para. Esse é o poder da inércia. Que legal tudo isso. Aprendemos mais assistindo aqui na Mostra de Ciência. Mas eu vou chegando mais. Vem cá, Mário. Vamos chegar aqui. Olha, de repente, alguém tira uma bexiga de dentro do nitrogênio líquido. Que loucura é essa? Essa bexiga estava assim, ó. De repente, ela ficou assim, até caiu. O que acontece aqui é o seguinte: o nitrogênio líquido parece que está saindo fumaça da bexiga. Ele dá um efeito super interessante. Tá vendo elas? Tá assim. Vamos colocar no nitrogênio líquido para ver o que acontece? Aqui tem nitrogênio líquido, olha lá. Colocou. Olha lá, isso parece coisa de bruxaria, hein? Olha lá, uma bexiga fechou. Daqui a pouquinho ela vai tirar a bexiga. Salemé minguê. Vamos lá, valendo. Tirando a bexiga. O que aconteceu com ela? Agora ela vai voltando ao normal, aos poucos. Enquanto você tira do nitrogênio, ela vai voltando aos poucos à normalidade. Ela está fazendo aqui, ó, e mostrando pra gente. O que será que aconteceu? Alguém pode me explicar? O nitrogênio líquido, ele é muito gelado. Então, quando ela sopra, o ar quente da boca dela entra em contato com o nitrogênio que está ali, que está muito gelado, esquenta ele e a bexiga enche de novo. Então, quando ela entra lá dentro, ela perde a massa dela de ar, porque está muito gelada. E quando a gente tira ela e assopra, a gente esquenta ela de novo e ela enche de novo. Ela expande as moléculas. Exatamente, exatamente. Que interessante. Mostra de ciência e tecnologia do shopping. E o salgadinho que solta fumaça? Você conhece salgadinho que solta fumaça? Tem alguém comendo salgadinho que solta fumaça. Vamos ver essa história? Acompanha comigo. Aqui tem salgadinho. Pega o salgadinho pra mim. Pera aí. Pega salgadinho, traz o salgadinho. Parece bruxaria. Olha só onde está o salgadinho. Vocês estão vendo? Quanto salgadinho, e quem não gosta de comer salgadinho? Agora eu vou oferecer um salgadinho para essa moça e para esse moço comer. Pega aqui, come um salgadinho, põe na boca sem problema algum. Põe na boca, agora fala. Olha que efeito maluco, velho. Que legal, quanto mais ele mastiga, mais fumaça sai. O que tá acontecendo? Meu, o que aconteceu? Algum efeito estranho? De repente você parecia um dragão? Ah, eu não sei o que era não, só sei que doeu um pouquinho, viu? É o efeito do nitrogênio líquido no salgadinho. O que na verdade acontece quando a gente coloca o salgadinho mergulhado no nitrogênio líquido e depois a gente mastiga? O nitrogênio líquido, ele evapora muito facilmente a temperatura ambiente. Então, quando a gente mergulha o salgadinho aerado no nitrogênio líquido, ele fica cheio de nitrogênio. Aí quando a gente começa a mastigar, ele começa a entrar em contato com o ar e evaporar. Então é só uma mudança de estado mesmo do nitrogênio, que é o efeito do dragão que a gente conhece. O efeito do dragão mudou o estado, no caso da temperatura do nitrogênio, faz esse efeito. Olha que legal, mostra de ciência. Olha aqui, ó. Alguém vai colocar a mão ali. Aquilo ali é alguma coisa que faz o cabelo arrepiar, mas ao mesmo tempo ela produz energia. Às vezes dá um choquinho, um choquito, que nem sempre a gente gosta de sentir, né? Mas esse efeito é muito legal. O Bretas vai contar um pouquinho pra ele. Bretas, conta pra gente o que acontece nessa máquina. Todo mundo leva choque? Aqui é o seguinte, eu tenho um gerador de Van der Graaf, né? Um gerador de cargas eletrostáticas. No momento que eu ligo essa correia, né, ela vai atritar e vai carregar, vamos falar assim, vai arrancar elétron e carregar essa cúpula. Então a cúpula está carregada
E quando a pessoa sobe numa placa isolante aqui, as cargas vão ser transferidas para a pessoa. Aí o que vai acontecer? A pessoa fica carregada com uma carga positiva, né? Porque se eu estou arrancando elétron, ela vai ficar carregada positivamente. E o fato de ficar de cabelo de pé é exatamente porque vai trocar, ela vai descarregar para a atmosfera, né? A atmosfera é um polo enorme, negativo, né? E ela está positiva. Então vai descarregar. O Bretas vai explicar o que acontece nessa transferência de carga com esse tipo de equipamento. Olha só, ele vai pegar o canudinho e esse canudo vai sofrer atrito. Agora ele vai narrar pra gente, eu vou chegar pertinho dele. Estou chegando perto dele, vamos lá, aí. Eu vou atritar o canudo aqui, quer dizer, eu vou arrancar elétron, né? O canudo fica positivo, eu estou arrancando elétron, né? O elétron é negativo. E eu vou em algum lugar aqui, ó. E gruda na parede, não tem cola. Não tem cola, na verdade eu estou trocando carga, né? Enquanto as cargas não se equilibrarem, ela não vai cair. Toda vez que você tira elétron pode acontecer isso? Pode. Eu tenho uma coisa interessante também, que é o sopro elétrico, né? Que na verdade é isso aqui, ó. Olha, vamos acompanhar um sopro elétrico. Alguém já viu um sopro elétrico? Vocês já viram um sopro elétrico? Ele vai fazer um sopro elétrico agora. Eu só quero ver como que é isso. Olha só. Ele colocou uma anteninha aqui nesse equipamento aqui da USP, né? Ele, na verdade, ele vai explicar um pouquinho que eu vou chegar lá perto dele. Mas, na verdade, eu quero saber o que é esse sopro elétrico. Eu tô curioso. Vamos lá. Eu vou... no gerador de Van der Graaf, eu vou carregar, né? Essa cúpula aqui, novamente, eu vou carregar. E na extremidade eu vou colocar essa haste com essa pontinha aqui, ó. Essa ponta dá para lembrar um para-raio, né? O porquê do para-raio ser de pontas, né? O para-raio Franklin, por exemplo, ele é desse tipo aí. Então, ó, eu vou carregar de novo. E eu vou acender uma vela, né? E vou aproximar da pontinha ali, ó. Eu vou aproximar aqui, ó. Olha lá, ó. Os íons é muito denso naquela região, ó. E aí, ó, apagou, né? Então a ionização é muito grande e o deslocamento, tem um deslocamento de molécula aqui também, né? De íon, né? E isso aqui vai apagar a vela. Eu posso fazer o torniquete, quer ver, ó? É semelhante a isso. Ele vai fazer o torniquete. Eu tô ficando meio curioso, porque até agora eu vi cabelo em pé, levei choque nessa máquina, agora ele tá falando que apaga a vela. O que mais que faz isso, hein? Vamos ver o que é esse torniquete. Olha lá, o negócio gira sozinho. Pelo efeito de pontas, né, que nós anteriormente vimos, essas pontas, pelo fato de haver essa concentração nas extremidades, eu tenho esse efeito de ponta, né? É uma aplicação também que pode ser utilizada aí pelo mundo afora também, né? É curioso, mas é bem interessante. É uma aplicação do gerador Van der Graaf. Poucas pessoas sabem que a máquina de Xerox tem a ver com esse fundamento, né? Aliás, quem inventou a máquina de Xerox foi um advogado. Ele trabalhava com patentes, ele viu uma ideia num lugar, viu a ideia de um, viu a ideia do outro, juntou as ideias e a máquina de Xerox, né, o nome Xerox, é uma copiadora, né? Ela tem um fundamento, né, de estar a folha carregada e o cilindro que vai estar carregado com uma outra carga. No momento que, por um processo óptico, a tinta vai ser atraída por onde sensibilizou no papel. E aí é uma pintura eletrostática, né, que acontece com geladeiras por aí, carros também, tá? É uma aplicação do gerador Van der Graaf, mas que é o fundamento da parte de eletricidade, né? Aqui tem os fundamentos. Tem outras aplicações aqui, ó. O anel saltitante aqui, ó, vou mostrar aqui, vamos ver. É um núcleo, né, de ferro, são lâminas de ferro, né? E eu tenho um núcleo, né, que é um núcleo com uma bobina, tá? Então a bobina são fios enrolados nesse núcleo e eu vou colocar um anel de alumínio, no caso esse aqui, ó, é um anel fechado. Eu tenho um anel aberto aqui, ó, percebe? Esse aqui tem um cortinho aqui, ó, tá? Vamos ver o que vai acontecer com esse anel com o cortinho aqui, ó. Vamos ver, ele vai colocar um anel com um cortinho. Colocou, agora ele vai ligar na eletricidade. Vamos ver? Nada.
Nada. Ué, o anel não pulou, ele falou que ia pular. Vamos entender agora? Esse é fechado, esse não tem cortes, vamos ver? Olha lá, ó, vamos ver? Vixe, pulou e pulou alto. Por que acontece isso? Aqui eu não tenho, né, uma continuidade de correntes, né? Eu não consigo gerar uma força para que isso é a lei de Lenz, né? E nesse caso, o anel fechado, eu consigo ter condução de correntes aqui. E isso aqui me dá essa condição aqui bem interessante, né? De o anel conduzir. Isso dá uma força aqui. Se eu posso também fazer, eu posso fundir peças aí. Se esse anel ficar fixo ali, eu colocar materiais, posso fundir estanho, alumínio, né? O princípio de forno de indução também, posso aplicar esse fundamento aqui de magnetismo. De que forma o professor pensou e o que o professor criou para evitar ou pelo menos sinalizar o problema das enchentes? O que a gente criou aqui foi usar uma tecnologia nova chamada rede de sensores sem fio. Essa rede de sensores sem fio, ela é um computadorzinho. Nesse computadorzinho, assim que você pode conectar qualquer equipamento, com a impressora, scanner, conectamos então aí um sensor de pressão. Esse sensor de pressão fica lendo os dados do rio, a pressão do rio. Então, se o rio sobe muito rápido, em um determinado tempo, ele manda um aviso usando uma tecnologia sem fio para a estação base, e nessa estação base então a gente tem cadastrado todos os telefones celulares de pessoas que moram ao lado do rio, de forma que mensagens SMS sejam transmitidas instantaneamente para a população que encontra-se em risco. Risco mesmo, imagine lá, você na sua casa, de repente o rio transborda, invade tua casa e pessoas correndo risco de vida. Catástrofes começam assim. E hoje em dia está acontecendo muito. É só começar a chover muito para a coisa acontecer, né, professor? Sim, a gente quer colocar isso agora em implantação antes das chuvas de verão, porque as chuvas de verão são aquelas chuvas torrenciais, e nas chuvas torrenciais acreditamos que o nosso equipamento ele pode trazer benefícios para a população para minimizar as perdas com as enchentes. Olha, na Baixada do Mercado de São Carlos foram vários estragos que aconteceram. Você lembra, não lembra? É só você voltar um tempinho atrás e você vai lembrar muito bem. Olha só o que aconteceu. Lojas sendo inundadas pelas águas, ninguém podendo comprar mais. Aqui todo mundo perdendo o que estava lá de mercadoria. Ufa! Que dureza, só que isso tem solução. Esse sistema aqui vai lá para a Baixada do Mercado e com certeza vai sinalizar um semáforo para enchente. Imagine só, a ideia do professor caminha muito mais, mas muito além da nossa imaginação. Professor, é isso mesmo? O professor pretende disponibilizar isso para as áreas de enchentes, ou melhor, até mesmo na Baixada do Mercado de São Carlos? Sim, senhor. A gente quer colocar agora isso em implantação. A gente tem a ideia, inclusive, de criar o que a gente chama de semáforo da enchente, onde a gente tem vários níveis de alerta. Então, o alerta verde indica dizer que a população pode transitar com seus carros naquela avenida porque não há risco de enchente. Numa luz amarela, isso vai inferir que uma enchente pode acontecer. A vermelha evita que a população transite numa avenida uma vez que ela já encontra-se inundada. Olha só, gente, vocês já viram um computador assim? Nossa, faz tempo que eu não vi um computador dessa forma. Na verdade, eles mudaram de forma, de tamanho. Olha esse mouse, que coisa maluca. Eu jamais imaginei que um dia tivesse um mouse com essa natureza. Mas ele foi mudando de tamanho. O disquete foi diminuindo. Hoje nem se falar de disquete, a gente fala de CD. Mas tudo isso tem um porquê. Sabe quem sabe me responder tudo isso? Lógico, quem entende da área, né? O museu da computação tá lá no Instituto próprio da USP. O Maldonado sabe falar isso. Professor, explica pra gente por que houve tanta evolução no mundo da computação. A função essa evolução da computação é a questão da evolução tecnológica, né?
houve muita compactação dos produtos ou dos componentes do computador pela própria física e outras disciplinas, com a consequente redução do tamanho, né? Então hoje realmente isso daqui tem mais capacidade do que aquele computador grande que está ali, né? Com o qual eu inclusive tive o prazer de trabalhar. Era muito divertido e entusiasmante, né? A gente dominar aquelas... Hoje é comum no dia a dia do cidadão, né? Mas realmente nos primórdios parecia assim que era o gênio lá trabalhando, né? Quer dizer, mas hoje em dia realmente a gente sabe, domina bem essa tecnologia, né? No Brasil está bem difundida, temos grandes centros de formação de recurso humano e o próprio parque tecnológico de computação no Brasil já é bastante avançado também, né? Avançou tudo, inclusive com o parque tecnológico, só que tem um detalhe. Tudo isso daqui tem um instituto próprio que a USP mantém e pensa, faz pesquisa, cria coisas novas, inovação, novas tecnologias, ciência, tecnologia, inovação. Olha, tem muita coisa acontecendo por lá. Professor, diretor de um instituto de, no caso, matemática e computação. Explica pra gente, professor Maldonado, o que está sendo feito lá? Quem nos ouve talvez tenha uma certa curiosidade. O que está sendo feito no mundo das pesquisas voltadas para a área da matemática e da computação? Bom, eu costumo dizer assim que o principal objetivo do nosso instituto é formar recursos humanos de alta qualidade. E aí você bem mencionou matemática, computação, otimização, estatística, né, matemática aplicada, que realmente permeia o avanço assim, das outras ciências, inclusive, né? Então é uma responsabilidade muito grande. E para isso acontecer, realmente a gente tem que pesquisar, fazer a evolução do conhecimento. Então, para ter todo o ciclo, você dominar, evoluir e disseminar. Então, fazer atividades de disseminação científica, como a gente está fazendo aqui. Para quê? Para motivar talentos a irem lá buscar os nossos cursos, querer desenvolver, querer participar, dominar, né, virar um cientista ou um cidadão com bom domínio tecnológico, né? Então esse é o nosso papel, né? Formar gente de boa qualidade e fazer pesquisa. E nas linhas de pesquisa, nós somos assim um dos principais institutos de computação no Brasil, tanto em qualidade quanto em porte, tamanho, né? E nós pesquisamos das mais diversas áreas, desde matemática, equações diferenciais, na área de álgebra, né? Na computação, diversas áreas também, banco de dados, redes, jogos, matemática aplicada. Inclusive aqui nós coordenamos, que agrega todas essas competências, ou parte dessas competências, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em sistemas embarcados críticos. Aqui a gente passa por robô, por direção autônoma, né? Por aviões que voam autonomamente, e a gente quer tentar aplicar esses recursos, por exemplo, né, em soluções, em domínios de aplicação de impacto social, tipo agricultura, segurança, meio ambiente, né? Então soluções que envolvam veículos aéreos e terrestres autônomos, né? De forma que você possa realmente contribuir para a evolução social nos diversos e tecnológica, né, nos diversos domínios de aplicação. Então é um cenário de habilidades e competências que você tem que juntar em redes, né? Então esse instituto envolve unidades de pesquisa, universidades de norte a sul, desde Manaus a Porto Alegre, passando por Maringá, Campo Grande, Goiás, né? E várias indústrias. Então esse é o papel que a gente busca, uma forte relação academia-indústria, calcada em competência e inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica e competência, lá tem sim. Sabe o que eu acho interessante? É que na evolução que houve na computação, muita coisa aconteceu, muita coisa se modificou, mas principalmente, sabe o que aconteceu? Foi criado dentro do Instituto de Ciências Matemáticas da Computação da USP, um museu próprio. Professor, fala um pouquinho do museu. Ele veio com que proposta? Qual é a intenção de se manter um museu dessa natureza? Bom, a intenção de um museu é registrar a memória realmente, né? Ter ela sempre presente, né? A memória, é importante você registrar o passado para você aprender e poder pensar no futuro, né? Então, o professor Odelar Leite Linhares, que foi um dos fundadores do Instituto, ele era matemático, trabalhava na área de cálculo numérico. Então ele criou na oportunidade, há muito tempo atrás, a questão do Museu de Cálculo Numérico, que são as máquinas, as regras de calcular, né?
E aí, posteriormente, nós agregamos um pouco mais de valor nele, chamando Museu de Computação professor Adelar Leite Linhares, que foi o fundador do Museu de Cálculo Numérico, né? E a ideia é essa mesma, que a gente, inclusive, tenha todas as peças, tenha as histórias. A gente está montando um museu virtual que você vai poder navegar e conhecer a história das peças, até mesmo, vamos assim, simular a execução dela no museu virtual, aprender como elas funcionavam, né? Então você pode ir na linha de jogos e agregando valor de forma que a população de qualquer lugar ela possa acessar e aprender e certamente visitar. E estamos tentando trabalhar também com um conceito de museu vivo, né? Museu vivo no sentido seguinte, que os nossos laboratórios serão os museus de amanhã. E é o museu de hoje, quer dizer, então a gente vai estar tentando montar um circuito de visitação. Então você passa pelo que existiu e vai visitar o que existe. Então o laboratório do professor Jó, que acabou de ser entrevistado nessa parte de rede de sensores sem fio, né, tratando do problema da enchente, né, e outras atividades que a gente desenvolve lá, né? Então a ideia é ter essa noção de museu vivo, né? E um outro aspecto importante que a gente está querendo trabalhar, ou está trabalhando, é a questão do museu distribuído. Então a gente passar a distribuir peças do museu em diversos locais, por exemplo, na prefeitura, nas bibliotecas, e ali ter um ponto de acesso, tipo um quiosque, que a pessoa possa navegar e se motivar a ir nos visitar e ter um diálogo mais próximo da gente, né? Muito legal, eu gostei demais. O museu tá fácil você visitar. Ele tá no Instituto de Ciência da Computação e da Matemática, lá na USP. Mas olha só, tem ali atrás uma régua. Nós vamos chegar na régua para poder entender o que está acontecendo. O professor Maldonado veio comigo. Eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que essa régua aqui é gigantesca. Eu já vi régua pequena, mas desse tamanho, professor Maldonado, que é isso? Quem está nos assistindo vai falar assim, Kleber, por que uma régua tão grande? Realmente, essa régua, ela era um meio de ensinar, né? Quer dizer, ela é pequenininha, o engenheiro lida, fazia o cálculo, né? Na mão, né? E essa régua era para o professor ensinar, então era um mecanismo de ensino, para o professor ensinar os alunos, né? Então, para atender a todos, né? Então, realmente, o tamanho dela ela era usada na sala de aula, né? Então, nós temos professores ainda que poderiam ensinar usando esse tipo, professor Biasi, professor Ladeira, né? Eles lidam com isso com muita tranquilidade, né? Então, mas na cidade ainda tem alguns engenheiros que fazem cálculo estrutural, né, de edifícios, usando rede de cálculo. Eles não usam ainda computador, porque eles confiam mais na cálculo que eles aprenderam com a régua de cálculo do que com computadores que podem conter erros, né? A gente sabe que algumas soluções de computação contêm erros, né? Então você tem que tomar um cuidado para ter também sistemas de software de qualidade, bem desenvolvidos, com característica científica, com procedimento, processo, né? Com qualidade, porque você também pode ter produtos de software de baixa qualidade. Então por isso que é importante pesquisar para realmente garantir para a sociedade produtos, seja para o engenheiro, para o médico ou para o próprio pessoal da computação utilizar, mas de qualidade, né? Isso é importante. O mundo pode parecer virtual igual um porquinho virtual, olha lá. As crianças ficam imaginando, eu quero pegar o porquinho, está conseguindo? É difícil pegar esse porquinho, porque na verdade ele é uma sobreposição de imagens, né? A parte côncava com a parte convexa. Na verdade isso também é ciência. À medida que eles aprendem brincando, tentando pegar o porquinho que desaparece, aprende-se ciência também. Tudo isso é numa dinâmica sem fim, ao mesmo tempo que a gente brinca de colocar a mão em uma bola como essa e a energia acaba centralizando-se na ponta dos meus dedos. Isso aqui é uma caneta a LED. O que seria um LED? Isso seria uma fonte de luz. Esse LEDzinho que acende e apaga também pode fazer muita coisa. Nesse caso a gente vai entender agora. Uma lousa como essa aqui, olha. Uma lousa que tem lá uma camada própria onde a gente consegue desenhar. Camada do quê? Pra quê? Como funciona? Explica tudo isso pra gente, vai. Certo. Bom, aqui é um vidro comum que a gente pegou e passou uma tinta fosforescente na camada superficial dela. E esse tipo de material, ao incidir a luz, ele vai absorver e vai emitir uma outra radiação, registrando o que a gente escreveu com a caneta. Então ele absorve
a luz do LED que sai da caneta e reemite, ficando marcado assim na placa fosforescente. Olha, vamos desenhar com luz então? Vamos lá. Ele vai apertar a canetinha, ó, tim-tim. Pronto, tá apertado. Agora ele vai lá na lousa. Vamos ver. Aí ele vai tentar escrever. Pode... Palavra ótica. E fica registrado por uns 30 segundos, 40 segundos, até que se apague e você pode escrever novamente. Um topógrafo de córnea cromático. Cromático que tem várias cores. Nesse caso aqui, ó, ele está fazendo uma leitura. Que leitura seria esta? Eu sei que é da área de oftalmologia, porque ele está lá olhando e lá, olha, bem no olho dele, a luzinha está se incidindo. Eu só não entendi muito bem o que está acontecendo, mas fica fácil. Para quem entende, fica fácil de explicar. Eu vou chegar com a moçada aqui, ó. Com certeza o pesquisador sabe. O que está acontecendo? Que equipamento é esse? Conta para mim. Esse daqui é um topógrafo de córnea. Agora a gente estamos fazendo uma demonstração aqui, como é que faz o exame e tal, demonstrando o equipamento. É um equipamento novo no mercado também. Ele vai me dar uma leitura do relevo da córnea do paciente, certo? Através da projeção dos anéis na córnea do paciente, eu capturo uma imagem e processo aquela imagem. O processamento daquela imagem vai gerar alguns mapas, e aqueles mapas vão poder me falar se aquele paciente tem alguma anomalia na córnea, como um ceratocone, astigmatismo. Esses tipos de anomalia. Viu que legal? Dá para saber se é uma anomalia. Com equipamento dessa natureza, eu aprendi um pouquinho mais. Olha o que a ciência faz. Enxerga melhor, ou melhor, e nos indica o que está acontecendo com o seu olho. Um desenho diferente. Olha só, esse aqui eu nunca vi uma luminária assim. Tão diferente, um desenho ultramoderno. Lógico, eu acho que veio para decorar ambientes, mas muito mais que isso, tem tecnologia, tem bastante tecnologia atrás de tudo isso. O que vai ser isso? Qual a ciência aplicada nisso? Onde a gente vai usar isso? Tudo bem. Então, a gente fabrica luminárias com design diferenciado, né? E com a tecnologia de LED de alto brilho. Né? Agora, o LED de alto brilho, ele tem mais tempo de vida, eu sei disso. Ela tem um desenho super diferente. Agora, o LED somado com novos desenhos, eu acho que vai dar um novo ambiente. Exatamente. O LED, ele permite várias possibilidades no design, né? Porque a forma dele pequena, então é possível você ter várias configurações e também permite, né, uma nova característica, né, não só na parte de design, mas a questão da qualidade da iluminação, da durabilidade, do baixo consumo de energia, né, tudo isso vem agregar ao produto. Você já andou de kart? Já? E nesse carrinho aqui, ó, bem parecido, hein? Eu acho que é um kart. Mas no mesmo kart que tá aqui, ó, essa moçada que sabe. O que tem de novo? O pneu tá tudo igual, o motor muito parecido, o assento, sei lá. Eu acho que eu já andei de kart, sim. Mas quem sabe o que tem nessa tecnologia é quem fez. Então vou conversar com quem fez. Fala pra mim. Bom, o chassi foi todo retrabalhado para poder colocar o motor de RD 125 cilindradas a 17 cavalos aproximadamente. E o sistema de freio é constituído por o manete de uma CG, a pinça traseira de uma Falcon e o disco de um Gol. Meu Deus, que salada! E o que deu em tudo isso? Pegou um pouco de cada, criou, no caso, um kart mais potente? Ele ficou mais potente porque o motor vem acoplado com o câmbio original da moto, que possui 5 velocidades, e em linha reta ele chega aproximadamente 150 por hora. Ô, louco, 150 por hora nesse... Ô, meu, peraí, eu acho que o meu carro não vai conseguir te apodar. Bom, a gente baseia a velocidade numa moto, né? Então a gente, enquanto a moto estava 120, eu podei ela e larguei ela na poeira. Então, a partir disso a gente baseou a velocidade aproximada de 150 km por hora. E ele se difere de um kart comum por causa do motor ter 5 marchas. O que acontece? O kart comum é motor estacionário, ele não tem marchas, então numa subida ele perde rendimento, o nosso não. Se começar a perder rendimento, você reduz uma marcha, ele volta de novo e vamos embora.
Ô, louco, velho, você vai ficar na fumaça, ou melhor, quem competir com você. Mas melhor que tudo isso, eu queria ouvir o barulho desse motor. Eu sei que vai causar um estrondo aqui na feira, mas daqui a pouco a gente desliga. Que tal a gente ligar esse negócio para funcionar? Ou melhor, esse kart potente para funcionar, que na verdade tem de tudo um pouco. Mas o que dá para falar, hein? Colocou ele na estrada, vai ficar bem legal, você não acha não? Eu acho que sim. Bom, deixa eu falar com o Tião Carreiro e o Pardinho aqui também. Talvez eles saibam explicar um pouquinho melhor. Vocês gostam de desenvolver novas tecnologias e participar de coisas assim? É sempre bom, né? Tá inovando, fazendo uns projetos diferentes. A gente desenvolveu esse kart sempre pensando em fazer algo que ninguém tinha feito ainda, né? A gente estava na escola, ninguém nunca fez nada motorizado. A gente fez um motor de RD 125 que dá uma ênfase maior aí na potência dele. Legal. Agora, quando que você já andou nele? Qual a diferença? E já andou em outro kart também. Qual a diferença que você sentiu? Que o nosso é bem mais potente porque ele tem uma agilidade maior e tinha velocidades mais rápidas em relação aos karts comuns. Legal. Agora eu acho que é melhor ouvir o barulho do kart, você não acha não? Eu acho que ele é potente, já tive certeza. Agora eu vou ter a certeza dele funcionando. 2010 podemos chamar de o ano da ciência, tecnologia e inovação, com a mostra de ciência e tecnologia aqui no Shopping Iguatemi de São Carlos e com a Semótica 2010. Eu gostei muito dessa feira. O ano que vem tem mais. A gente se vê, tá bem? Não esquece, ciência é coisa séria.